O avô de Tessia achou que mereceu levar aquela porrada de Art, já que ele foi bem arrogante com aquela luta. Tessia ficou bem brava, mas o vô dela ainda não achava que Jin seria capaz de acertá-lo, e mesmo assim ele conseguiu. Então ele já queria um segundo round com Jin, porém a Tessia ficou irritada e começou então a beliscar o seu próprio avô, dizendo que ele estava indo longe demais. Tessia então começou a dizer que ele deveria ter pegado muito leve com Jin, então ele disse que tinha medo, pois se ele tivesse pegado leve, provavelmente Jin tinha massacrado ele, então ele decidiu levar muito a sério aquela luta. Jin ficou honrado de poder ter lutado com o ancião Byron, então o ancião se sentiu honrado, então ele virou e disse uma coisa muito inesperada, pedindo para que Jin se tornasse então o seu aprendiz. Jin então ficou muito surpreso com esse pedido, já que ele era um humano. O velho Iron então perguntou se ele aceitava. Jin não acreditou naquele momento que realmente ele estava falando sério, já que os elfos e os humanos viviam em guerra durante muito tempo. Então, Jin começou a dizer se aquilo era realmente sério, já que nenhum humano seria aceito naquele reino. O velho já afirmou que não teria nenhum problema com isso, já que ninguém tentaria expulsar Jin enquanto ele estivesse sob a tutela do vovô ali, dizendo também que mesmo ele sendo melhor do que todas as crianças e até mesmo melhor que alguns adultos, ele ainda deveria saber que ele poderia ensinar algo que mesmo os magos mais capazes de Sapin não poderiam ensinar a ele. Então Jin, mesmo assim, disse que não poderia aceitar, já que na situação dele, os pais dele, ele não sabia se eles estavam vivos e os pais dele também não sabiam que ele estava vivo. E essa seria a grande dificuldade de Art. Aaron então perguntou se houvesse uma forma de Art se comunicar com seus pais e avisar que está tudo bem, se ele ficaria sob a tutela dele. Art por um tempo não entendeu e se perguntou como isso seria possível, então o ancião mandou ele esperar, que ele iria mostrar. O velho então disse que durante a batalha tinha algumas coisas que estavam acontecendo de errado com o nosso querido Art, dizendo então que ele estava tendo surtos de uma dor insuportável no lugar onde ficava o seu núcleo de mana. Então o Art olhou assustado, sem saber o porquê dele ter adivinhado isso. Ele também perguntou se ele estava tendo isso com frequência. O velho Iron então disse que não era importante o porquê dele saber disso, mas sim o fato dele não estar ciente de qual era a causa das dores. Perguntando então ao garoto se ele sabia o significado de legado de besta, e era um termo que ele nunca tinha ouvido antes na sua vida, mas imediatamente ele se lembrou do momento em que Sylvia tocou na sua barriga, que era a área do seu núcleo. Então ele continuou dizendo que provavelmente ele conhecia e que já até mesmo tinha encontrado algumas bestas de mana, dizendo então que elas poderiam ser consideradas de classe A ou até mesmo superiores. E essa habilidade, após ser desperta, ela pode ser passada adiante uma vez só para os seus descendentes ou para alguém com que eles tinham muito vínculo. Mas o velho também explicou que o que estava nele agora estava fazendo mais mal do que bem a ele. Art então perguntou por que ele sabia tudo a respeito do legado de besta. Então o velho simplesmente disse que ele era famoso por ser conhecido como domador de bestas. Ele basicamente sabia sobre tudo isso. Você só conquista esse título depois que você domina completamente a monstruosidade do legado de besta dentro de você. Então o nosso Art poderia dominar o legado basicamente de um dragão. O velho também explicou que era muito importante que ele retornasse para sua família, mas também seria extremamente arriscado fazer isso naquele momento, já que seu núcleo de mana estava com esse grande problema, dizendo então que o poder do legado dele era muito potente para o corpo dele, que era imaturo até mesmo para ele suportar, dizendo também que se esse poder não fosse controlado logo, ele acabaria destruindo Art de dentro para fora. Art então no outro dia começou a sonhar e viu que tinha um monstro e se perguntou se era a personificação das suas preocupações, mas na verdade era simplesmente a Sylvia que estava em cima dele. Rapaz, chamou ela basicamente de obesa ali, mas tá bom. É que o nosso prota não estava nem conseguindo se mexer. Então após isso, ele simplesmente chamou a menina de monstro das sombras, deixando então ela muito irritada com isso. Mas após isso então eles acordaram e ela começou a perguntar se realmente o nosso prota iria ficar na cidade élfica. Então ele começou a dizer que talvez
mas ele teria certeza depois da viagem com o ancião, chamando então ela de princesa e ela dando um beliscão, dizendo que era Tess e não princesa. Nosso prota então virou e falou que ele precisava tomar um banho, caso contrário se ela quisesse ver ele. Então ela sugeriu que ela saísse do quarto, enquanto ela olhava e chamava ele de pervertido. Art então estava descendo a escada, porém começou a ouvir a voz do rei. E ele então dizia que não era apropriado de forma nenhuma um humano morar naquele reino. E ele então estava observando isso. Então, simplesmente, eles estavam dizendo que seriam muito gratos ao garoto, mas permitir que um humano ficasse ali contra todas as tradições seria horrível. Porém, o velho continuou dizendo que gostou muito do garoto e a Tessia também estava aprovando muito isso. O rei então continuou insistindo, pedindo que ele reconsiderasse, porém Byron disse que chega e não queria mais ouvir sobre aquele assunto. E também ele ficaria diretamente sob a orientação do velho, informando também que todos naquela cidade deveriam saber dessa informação. Art então só pensava que ele realmente parecia muito confiável, então ele decidiu demonstrar um pouco de confiança no velho. Após Art chegar perto da carruagem, ele simplesmente informou que ele estava muito atrasado, que deveria se apressar logo. Art então perguntou quanto tempo faltava para eles chegarem, porém ele começou a chamar o velho de vovô. Então o velho começou a dizer que simplesmente Art estava ficando muito confortável com ele agora. Então ele disse que teria que ver como seria hoje com esse amigo misterioso dele. Tessia então começou a adormecer nos braços de Art. Então o vovô disse que realmente ela tinha acordado muito cedo, enchendo o saco a respeito dele, perguntando se aquilo estava certo, já que ela era a única princesa daquele reino, fazendo então com que ela crescesse em um ambiente totalmente solitário. E com certeza ela foi machucada muitas vezes por adultos e até mesmo crianças fingindo serem os amigos dela, fazendo então com que Tessia futuramente ficasse fria, distante e constantemente construindo um muro à sua volta, dizendo então que foi muito importante essa amizade que ela fez com Art, já que após isso ela realmente começou a demonstrar felicidade, até mesmo sorrindo e dando mais risadas do que nos últimos anos inteiros. Então o vovô simplesmente agradeceu a Art. Tessia então começou a acordar com o barulho da carruagem e eles também já tinham chegado ao seu destino. Art só se perguntava quem era esse amigo misterioso do antigo rei, já que ele veio todo esse caminho nessa terra rural só para poder encontrá-lo. O velho então já lançou aquela bicuda na porta, chamando então quem estava lá dentro de velha bruxa, dizendo que eles estavam ali e que ela deveria sair logo. Então Art ficou todo espantado e a Tessia começou a rir muito. Então ela chamou ele de velho rabugento, dizendo que a sua audição funcionava muito bem ainda. Então após isso ele apresentou aquela moça a Arthur, dizendo que o nome dela era Rhynia e era uma velha amiga dele e era uma desviante muito especial que poderia ajudar ele com o que ele estava querendo. Ela então disse que eles não tinham o tempo todo e que era para ele sair do lado de fora e entrar para dentro. E Art então pensou que por ela ser uma desviante significava que ela então era parecida com a sua mãe. Art então começou a pedir desculpas por ser impaciente, mas começou a perguntar como ela poderia ajudar a alcançar os pais dele. Ela então, sem responder, olhou para Byron e disse que realmente ele tinha muito apreço com o garoto. Então ela virou para Jean e começou a dizer que o nome que chamavam ela era de Adivinha, e a magia dessa natureza varia de mago para mago, mas ela era bem capaz de fazer aquilo. Isso significava que até mesmo existiam poucas pessoas que poderiam se esconder da presença dela. Ela então disse que ele era tão especial, mas tão especial, que na verdade tinha parte na vida de Art que nem ela conseguia ver. Que com aquela habilidade, ela até mesmo poderia ver partes do passado e do futuro de Art. Então ela mudou de assunto dizendo que provavelmente ele não estava ali por causa das habilidades dela, mas sim porque ele queria informações a respeito de seus pais. Então ela começou a dizer para Art observar diretamente a água enquanto focava na imagem de seus pais em sua mente. Então que ele fosse o mais claro e detalhado possivelmente.
Então ela falou que assim que ele conseguisse vê-los na água, ele então seria capaz de se comunicar com eles. Enquanto ele focava na imagem deles, ele só pensava que ele queria que pelo menos eles estivessem vivos. Então ele começou a abrir os seus olhos e começou a enxergar realmente o seu pai e a sua mãe. Porém a sua mãe estava com um semblante muito triste e um pouco diferente enquanto fazia comida. O pai de Art então perguntou qual era a ocasião especial daquele cozido maravilhoso. Então ela disse que não era nenhum e que só fazia um tempo desde que ela cozinhava, após eles terem se mudado para aquela casa. Então o pai de Art ajudou ela a se sentar. Então ela começou a olhar com uma cara bem triste e o seu marido então perguntou o porquê dela estar se sentindo assim. Ela explicou então que aquele cozido era o favorito de seu filho, mas que estava tudo bem. A sua mãe então já estava com a gestação um pouco avançada, quase se preparando para ter a sua próxima filha, até que então eles começaram a ouvir a voz de Art, oi mãe e oi pai, e todos eles começaram a ficar assustados sem conseguir entender o que estava acontecendo. Então quando o Arthur disse que era realmente ele até deixou a comida cair, e eles começaram a ouvir Art atentamente. Art então disse que eles provavelmente estavam surpresos por ouvir a voz dele dentro da cabeça deles, e que ele iria explicar tudo isso o mais tarde, mas ele só gostaria que eles soubessem que ele está vivo, e que também estava seguro naquele momento, dizendo que ele conseguiu sobreviver àquela queda do penhasco e apenas tinha se machucado um pouco, e que aquilo deveria ser mantido em total segredo, dizendo que atualmente ele estava no reino de Elenoir, o reino dos elfos, dizendo então que provavelmente foi muito difícil enquanto eles pensaram que ele estava morto, até mesmo a sua mãe tentou suicídio e o pai dele estava muito fraco, nem sabendo lidar com a situação. Art então disse que também estava sendo muito difícil para ele, mas que ele estava feliz em saber que eles estavam bem, dizendo também que estava com orgulho de ter feito o que ele fez na época, se sacrificando por sua mãe, e que se ele pudesse voltar no tempo, ele faria novamente. Ele também disse que gostaria muito de poder ir imediatamente vê-los, mas que por aquele momento seria muito difícil e parece que ele tinha um tipo de doença que precisava ser tratada e só naquele local ele talvez conseguiria. Dizendo então que ele não estava em perigo, mas precisava ser tratado o quanto antes para depois ele voltar para casa. Então ele também informou que não saberia quando seria a próxima vez que iria falar com eles novamente. E que naquele lugar havia um mago como sua mãe, que era uma desviante, e ela foi quem permitiu que eles pudessem ouvir a sua voz. Então ele também falou para o seu pai que ele iria continuar praticando magia e lutando enquanto ele estava se recuperando naquele lugar, dizendo também que não deveria se surpreender se Art o vencesse na próxima luta quando eles se encontrarem. E disse que até então ele deveria manter a sua mãe e o bebê em segurança até que ele voltasse, terminando a mensagem dizendo então que amava muito os dois. Os dois então, não acreditando no que eles ouviram, eles começaram então a se abraçar enquanto diziam que Art estava vivo. Art então, colocando as mãos na mesa, disse a ele que estava finalmente pronto para poder aprender com Viral. Viral então cumpriu com o que tinha dito e fez com que Jim conversasse com seus pais. Jim, porém, não se aguentava e estava chorando bastante, enquanto estava feliz porque ele cumpriu a sua parte do acordo. Eles então, após isso, retornaram para o castelo, porém, o rei colocou a mão na frente e pediu que Art entrasse. Art então achou estranho e olhou para ele. Ele então disse que parecia que os anos como rei o tinham deixado meio antiquado e teimoso, e ele pediu desculpas pela forma como tratou ele, e a rainha então explicou que ele estava querendo pedir desculpas, dizendo também que ele merecia mais respeito, já que ele era o salvador da sua filha e também o primeiro discípulo do seu pai, perguntando então se poderia recebê-lo mais uma vez, só que dessa vez corretamente. Art então sorriu e já apertou a mão do sogrão. Tess então, vendo que eles estavam em paz, disse então que ele deveria se desculpar, deixando Art dar uma volta na cidade com ela. Então, os dois olharam um para o outro e não se importaram,
de deixá-los saírem juntos. Após isso então, ela se preparou e disse a Art que finalmente ela estava pronta para ir. Eles então saíram pela cidade e andaram bastante. Ela começou então a mostrar todo o tour da cidade para a Art, enquanto eles se divertiam bastante, e a Art ficava muito impressionado com a quantidade de coisas que haviam naquele lugar. Porém, ele começou a esbarrar em um elfo, e esse elfo então começou a reclamar que agora estava com germes de humano. A Art então começou a olhar para ele com bastante nojo, sem entender o porquê daquilo. Então ele começou a dizer que só porque o ancião Vyron tinha favorecido ele não pertencia àquele lugar, e todas as crianças começaram a dizer que ele não merecia ficar ali. Art então, vendo como era a vibe daquele garoto, disse que realmente queria acabar com ele, já que ele era muito chato. Ele então começou a se apresentar dizendo que era Svirgsvarg II e que devia acompanhá-lo. O nosso prota então brincou chamando ele de Svirgsvarg II e ele olhou confiante pelo seu nome, mas depois percebeu que ele estava realmente brincando com ele. Então disse que após essa brincadeira ele não iria deixar isso passar de jeito nenhum. Nosso prota então debochando mais um pouco. Art então debochou mais um pouco, pedindo desculpas de uma forma suspeita e ainda por cima dizendo que dessa vez ele iria embora. Porém ele não aceitou e disse que Art ficasse parado naquele mesmo lugar, dizendo que ele tinha enxergado através do sarcasmo dele. Então ele pegou um pano e simplesmente lançou ele no chão, desafiando então o nosso protagonista para um duelo. Nosso prota nem entendeu o porquê do paninho, mas então Tessia interrompeu, perguntando como ele ousava chamar um discípulo de Vyron para um duelo, dizendo que mesmo sendo um nobre, ele deveria reconhecer o seu lugar. Então ele pediu desculpas à princesa, dizendo que seu pai o ensinou a nunca deixar ninguém pisar no seu lugar. Apontando então uma varinha para a Art, chamando ele de humano e dizendo que ele deveria aceitar esse duelo ou se retirar com o rabo entre as pernas. Dizendo também que a sua decisão se referia ao seu mentor. Art então começou a pensar que realmente o duelo era algo bem sério ali. Então Fenrir disse que tomaria o silêncio dele como uma resposta sim. Tessia então não teve outra escolha senão aceitar aquela luta, e todos ao redor estavam simplesmente observando, esperando qual seria o resultado. Fenrir então começou a correr com a sua varia, porém a Art apareceu na sua frente como um raio e simplesmente socou a cara do menor. Meu parceiro quase que quebra o pescoço, fazendo então com que o garoto voasse para trás e até perdesse os sapatos. Art, porém, ficou impressionado por um elfo ser tão fraco daquela forma, porém a princesa Tessia pegou na mão dele e simplesmente levou ele para longe. Após isso então, Art começou a observar as armas do local e também começou a se atualizar a respeito da história. Porém, alguns mercadores até tentaram enganar por ser humano, mas a princesa não deixou isso acontecer. Enquanto isso, Art só pensava sobre o seu treinamento, e a Tessia até comentou, dizendo que o treinamento dele iria começar no dia seguinte. Porém, Art só estava pensando que não seria nada fácil, já que Vyron tinha informado, se assegurando que suas aulas não seriam nada fáceis, dizendo também que nunca deveria mentir a respeito da dor no seu núcleo de mana, dizendo também que ele ficaria naquela terra estrangeira sem o conforto da sua família e que ele deveria ser forte, e a vida diária ali ainda seria arduosa, mas se ele pudesse durar, o desfecho que ele iria conseguir seria enorme e ele ficaria muito poderoso, e o nosso prota só esperava ansioso pelo que ele iria aprender. Fala pessoal, a gente terminou literalmente a primeira temporada dessa série maravilhosa. Se você quer a continuação, não deixe de comentar e de deixar o seu like aí, tá? Essa foi a nossa primeira temporada e eu espero muito que você tenha gostado. Daqui a pouco eu já lanço a segunda. Valeu, valeu!